Agora a gente vai fazer uma atividade de combinação e de contraste. Essa atividade, eu vou deixar a folha aqui nos materiais, nessa aula aqui embaixo, vocês podem completar aí. Para essa atividade, eu sugiro que você use um jogo de lápis de cor de 48 cores, porque tem bastante opção. Se você não tiver, você pode trabalhar com o que você tiver, ou então pedir emprestado para alguém que você sabe que tenha, tiver uma criança na família, tiver algum artista na família, se você for o artista da família, pede para alguém emprestado para fazer essa atividade, tá certo? Nessa atividade a gente vai usar o círculo cromático, só que o círculo cromático ele vai ser um apoio. E para a gente olhar para ele para saber o que não fazer. Porque, como assim? Como assim? Calma. Nessa aula a gente também vai trabalhar a nossa percepção, vai trabalhar a composição das cores, vai trabalhar as propriedades. Então a gente vai tentar fugir um pouco dessas cores exatas que estão aqui, porque aqui já está a resposta. Se eu estou falando aqui para completar com 3 cores combinações análogas, você vai pegar o círculo cromático e vai falar, tem que ser esse tom, esse tom, esse tom. E aí a resposta já está aqui. Então, para dificultar um pouco, a ideia é que a gente exercite todo o conhecimento que a gente já teve até aqui, trabalhando um pouquinho de propriedades, um pouquinho de composição e um pouquinho de percepção. Então, eu vou escolher, por exemplo, se eu for pegar um amarelo, não pegar esse amarelo exatamente que está aqui, pegar um outro tom de amarelo, para ir dificultando esse exercício. E aí nós vamos criar combinações, todos esses tipos de combinações que a gente viu na aula. É claro que vão surgir dúvidas, e esse é o intuito das atividades, que a gente faça para que as dúvidas apareçam, para que as dificuldades apareçam, e assim a gente consiga aprender mesmo, de fato, a criar essa composição harmônica. Então, essa parte aqui, essa primeira etapa, esses 7 primeiros exercícios, vai ser combinações do círculo cromático mesmo. Então, vão ser combinações análogas, combinações monocromáticas, e aí pode usar a aula para apoio. Aqui nessa segunda parte, a gente está falando dos contrastes. Então, eu coloquei aqui contraste de cores puras, contraste de frio e quente, contraste simultâneo. Então, eu vou pegar combinações aqui no meu jogo, na minha paleta, né, no meu jogo de cores, e eu vou pintar aqui, criando uma opção, né, dessas composições. Quando eu tiver aqui em contraste simultâneo, lembrar que o contraste simultâneo é quando eu tenho uma cor que faz contraste com outra. Lembra na aula que eu mostrei o exemplo? Um fundo preto com 3 bolinhas, uma vermelha, uma amarela, uma azul. O fundo branco, uma bolinha vermelha, uma amarela e uma azul. Então, esse é o contraste simultâneo. Então, para esse contraste simultâneo, o que eu quero que vocês percebam? Vocês vão escolher uma cor para o fundo. Aí tá aqui, contraste simultâneo. Escolhe uma cor para o fundo e coloca uma cor por cima. Aí na outra bolinha vai ser a mesma cor do centro, vai se repetir aqui, sendo que a cor do fundo vai ser outra, para criar esse contraste simultâneo, para que a gente consiga ver os efeitos desse contraste simultâneo. E outro também que é mais difícil de fazer no quadradinho é esse contraste de tamanho, porque é um quadradinho pequeno, mas é ideal que você faça igual na aula, a gente coloca um quadradinho grande e um menor. Tenta fazer aqui dentro. Mas a ideia também é exercitar aquilo que a gente viu na aula. E no módulo 7 a gente vai trabalhar melhor essas atividades. Eu vou estar junto com vocês, guiando e comentando todos os processos, todas as dúvidas que vierem nessas atividades, tá bom? O material dessa atividade está para download aqui embaixo, nessa aula mesmo. Quando vocês terminarem de completar, né, de pintar todos os tipos de combinação, a ideia é que vocês escrevam, né, façam um joguinho de ligar. Aqui, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G. Então, a ideia aqui é que vocês percebam quais são os tipos de contraste que fazem combinação. Como assim? Por exemplo, o contraste, um jogo de combinação monocromática, que você pega uma cor,
que você vai mudando ou a saturação ou o brilho dessa cor, o que vai dar o efeito para essa combinação monocromática é o contraste de saturação ou o contraste de luminosidade. Então, dependendo de como você pintar aqui, de como você escolher essas cores monocromáticas, você vai colocar aqui na frente qual é o tipo de contraste que essa combinação tem. Eu vou mostrar aqui um exemplo. Então, ó, eu peguei esses 3 tons de azul. Então, a gente percebe que aqui o que está mudando não é a saturação. Todas essas cores ainda estão vivas. Ela não está com um tom acinzentado. Então, eu sei que que está descendo aqui é a luminosidade. Então, eu marquei, eu pintei elas aqui. E aí, eu vim aqui no contraste E, o contraste de luminosidade. Aí, eu marquei aqui. Qual é o contraste que está tendo? É o contraste de luminosidade. E só um exemplo aqui de como essa atividade é difícil. Eu escolhi aqui agora essas 3 cores. Só que aí eu olhei para a cor aqui na madeira. E na madeira elas parecem sim ser uma escala só. Mas na hora que eu coloquei no papel, eu percebi como é diferente esse tom aqui para esse. Esse tom aqui, ele tá com muito mais verde do que esse. E aí que vão surgindo as dificuldades. E todas essas diferenças, o ideal é que vocês percebam isso e que vocês anotem, tipo assim, ó, pode anotar em qualquer lugar, pode arrumar um caderninho para anotar todas as dúvidas, porque a gente vai ter aulas ao vivo justamente para isso, para falar sobre essas dificuldades, sobre esses acontecimentos durante a prática. Então, é para falar, eu notei que é dessa cor para essa, houve uma diferença de tonalidade, que aqui o tom de azul puxa mais para o verde. Então, isso tudo é a percepção, essa percepção que a gente está tentando a cada atividade apurar um pouquinho mais, tá bom?